Olá, muito boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Hoje é uma quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Muito bom estar com você mais uma vez. O programa Opinião está começando nesse instante, vai até às 8h30. Vamos falar de educação profissionalizante, vamos falar de ensino técnico, vamos falar de IFMT, que é o Instituto Federal de Mato Grosso. Está a postos conosco aqui mais uma vez o reitor do IFMT, Júlio César dos Santos, e vamos atualizar você sobre aquilo que há de novidades aí no nosso IFMT, tanto aqui da capital, aqui parece que há dois campos, e também nos que há no interior do estado. Tem também aqui um em Várzea Grande, e os do interior do estado também. Enfim, outras questões mais, orçamento, parcerias e tudo mais. E se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, esteja bem à vontade, porque aqui quem manda no programa é o nosso telespectador, é você. 99932-2529, você manda a sua pergunta pelo WhatsApp, em texto, que a gente vai colocar aqui à mesa para que o nosso professor, doutor e reitor do IFMT vai responder ao longo do programa. Programa que tem sempre ele, que está aqui ávido, está coçando a garganta, doido para falar. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que se liga no Opinião, também pela internet, muito obrigado, viu? Você que acessa aí o www.gazetadigital.com.br ou você que assiste também pela página no Facebook da TV Pantanal, no canal 22. Muito obrigado, viu? Esteja você aonde for, em qualquer canto do mundo, acompanhando ao programa Opinião. Satisfação em ter você conosco em mais uma noite. Professor, vou chamar de professor, vou chamar de reitor, vou alternando aqui, viu? Júlio César dos Santos, muito bom recebê-lo de novo aqui, viu? O senhor veio aqui na primeira vez, a gente falou bastante, né? Só que de lá para cá muita coisa aconteceu, ou muitas coisas aconteceram. E eu já vou perguntando sobre a ampliação, rapaz. E eu sei que em todo o estado de Mato Grosso ainda não temos a cobertura do IFMT. O que está faltando para que a cobertura seja completa, ou seja, para que todas as regiões possam ter ali a sede do IFMT? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Um abraço especial aí a todos os nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre a nossa instituição, sobre educação profissional e tecnológica. Vamos lá, em 2008, quando foi criado a rede dos Institutos Federais, os antigos Cefetes foram transformados em nós tivemos a criação no mesmo instante de um programa de expansão da rede. Então, Mato Grosso saiu de 3 unidades, que é o campus Cuiabá, que está aí de Jorge Nabuco, o antigo Cefete Mato Grosso, o campus São Vicente, que era a antiga escola, o Cefete São Vicente, e a Escola Agrotécnica de Cáceres. Entre 2009 e 2015, nós chegamos a 19 unidades no estado de Mato Grosso. Então, hoje o IFMT ele está presente na grande maioria das principais cidades do estado de Mato Grosso, em termos de população e em termos de representatividade econômica. Um estudo nosso interno recente, no entanto, aponta que para que nós tenhamos condições de atender de uma maneira mais efetiva e entregar mais para a sociedade em termos de educação técnica, Mato Grosso ainda comportaria algumas unidades. Mas isso depende de uma série de fatores que envolvem o Ministério da Educação, orçamento, quadro de pessoal, e nesse momento o nosso foco principal é estruturar aqueles campos criados durante esse período, colocando-os em condições adequadas e ideais para a oferta da educação profissional e tecnológica. Então, para completar a cobertura em todo o estado, faltam quantos mesmo para serem ainda construídos? De acordo com o nosso estudo, mais em 5 municípios, que seria o município de Água Boa, Nova Mutum, Colíder, Juara e Colniza. E já consta de planejamento isso? É um estudo interno, por enquanto, isso é uma fase bem preliminar e bem inicial mesmo, porque nós entendemos, e a comunidade do IFMT entende também,
que o nosso foco principal nesse momento deve ser colocar todos os nossos campos que foram criados durante esse processo em condições de infraestrutura e o quadro de servidor adequado para que nós possamos melhorar aí a nossa oferta e tudo mais. Nuremberg. Reitor, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos, o programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. Eu vou explorar um pouco mais parte desta resposta que o senhor acabou de nos dar. Pelo menos a primeira resposta que o senhor acabou de nos dar, fazendo referência exatamente à construção do novo campus do Sinop, que o terreno a prefeitura já doou, que é lá no bairro residencial Guatemi, 55 metros quadrados, e aí tem o projeto para construir o apoio do senador Wellington Fagundes e da deputada federal Rosa Neide. E aí vem a minha pergunta. Que tipo de apoio, reitor, que o senador Wellington Fagundes está dando a esse novo lá em Sinop e também o da deputada federal Rosa Neide? Que tipo de apoio quer? Tá. Excelente pergunta. Apoio financeiro, orçamentário, tá? E emendas parlamentares. Através de emendas parlamentares, através de articulações junto à CETEC, ao MEC, junto a outras instituições, descentralizando o recurso para o IFMT. E aí eu preciso fazer um agradecimento muito especial ao senador Wellington Fagundes por todo o apoio que ele tem dado à instituição, não só em termos orçamentários, através de emendas parlamentares, que esse ano já foram descentralizadas de emendas parlamentares do senador, que estava na SUDECO, ele retirou da SUDECO e encaminhou para o IFMT 5 milhões de reais. Fora isso, já existe também uma tratativa com a própria SUDECO para mais 2,5 milhões de reais, que vão contemplar estruturas que nós estamos criando agora, que são centros de vocação tecnológica, um no Pantanal, o outro na região da Amazônia, no município, na região de Alta Floresta, no município de Paranaíta, com projeto para em outras cidades do estado de Mato Grosso ainda, tá? E dentre uma série de outras articulações. Então, nós, através desse apoio que nós estamos recebendo, nós estamos acessando recursos de outros ministérios e de outras pastas em Brasília, além do Ministério da Educação. É o que explica nós termos conseguido avançar tão rápido em termos das nossas obras de infraestrutura em tão pouco tempo. Com relação à deputada Rosa Neide, já existe um aporte de recurso que está no nosso orçamento para este ano, de emenda parlamentar, para o Campus Sinop, de R$1 milhão. Existe o compromisso da deputada também, já para o próximo ano, para o aporte de mais R$1.500.000 em emendas. Nós vamos aportar em torno de R$2.500.000 de recursos da própria instituição, que vem de um convênio que nós firmamos com o Ministério da Justiça, e todos esses recursos estão sendo agora, nesse momento, descentralizados e o que vai permitir a licitação da obra de Sinop, cujo edital nós pretendemos e estamos trabalhando para lançar na primeira semana do mês de novembro. Reitor, ainda nessa mesma esteira, além das emendas, tanto da deputada federal Rosa Neide e do senador Wellington Fagundes, outro parlamentar também contribuíram durante esse período para o IFMT, não? Contribuiu, aí eu quero fazer um agradecimento. O deputado federal Emanuelzinho aportou no Instituto esse ano R$2.160.000 em emendas parlamentares. O senador Carlos Fávaro fez o aporte de recursos na instituição também, da ordem de R$850.000. O deputado federal Neri Geller também fez um aporte na instituição de R$850.000, recursos que foram destinados para o apoio à obra do ginásio poliesportivo do campus de Primavera do Leste, dentre uma série de outras ações. Importante dizer também que, através de uma parceria com a Prefeitura de Primavera do Leste, a deputada Rosa Neide aportou R$300.000 para complementação na aquisição de ônibus para a instituição, para o campus Primavera do Leste. E vale dizer que hoje o Instituto Federal tem em torno de 18 obras em andamento, das quais 12 são recursos enviados no ano de 2020 pela bancada federal, que foram emendas de bancada. Então, todas essas obras que ocorrem no IFMT, elas ocorrem hoje graças ao apoio da bancada federal. Então, vamos fazer uma continha de padeiro aqui. Se cada um dos deputados federais destinasse R$1 milhão, 8 milhões. Por baixo, 8 milhões. Negócio de 800 mil, 1 milhão de reais, como fez aí
a deputada Rosaneide. E se cada um dos senadores destinar 5 milhões, como fez o Wellington Fagundes, são 15 milhões de reais. Né? 15 mais 8, exatamente, 23 milhões de reais, que já seria... E pode isso, tem margem, tem lastro para fazer isso, os deputados federais. Porque, afinal de contas, a maioria, se não todos, a maioria defende, quando da campanha eleitoral, defende o IFMT. Aliás, prega defender, né? Promete defender o fortalecimento do IFMT no Estado. E aí que entra a história do faz-me rir, né? Tem que ajudar. E o que o Wellington, segundo o reitor, está fazendo, e esses deputados também que ele citou aqui, alguns com 1 milhão, outros com 800 mil, mas e os outros? Né? Então, se cada um tiver consciência, porque isso é avanço, gente. Isso, a nossa população cresce a cada tempo, você vê que a Água Boa está precisando, e outros municípios daqui a pouco vão precisar também, que o Estado está crescendo, e é importante ter essa parceria também da bancada federal. Né? Vocês têm reunido com frequência para tratar desse assunto, ou os deputados têm procurado nesse sentido, ou somente esses que falaram, que até agora acenaram? Nós procuramos toda a bancada, todos os anos nós buscamos esse entendimento com a bancada em busca desse apoio, porque a instituição precisa muito dessa articulação política. Não só em termos de questões de recursos, que é muito importante, mas também em termos de articulação em Brasília, junto às instâncias, junto às demais, os demais ministérios, para que nós tenhamos condições de desenvolver parcerias e ações que tragam recursos. Vou dar um exemplo de uma ação muito importante que o Instituto Federal. O Instituto Federal de Mato Grosso tornou-se referência no país na área de capacitação, na área de segurança pública. Hoje nós ofertamos para os profissionais da segurança pública do Estado o curso de pós-graduação. Nós temos 727 profissionais da segurança pública cursando pós-graduação no IFMT. Em parceria, estamos ofertando, junto com a Secretaria de Segurança Pública, o curso de formação de oficiais para capitães, curso de graduação, e com o Ministério da Justiça agora nós vamos ofertar um curso de graduação em segurança pública para 2.700 servidores da segurança pública no país. Então, o Instituto Federal conseguiu avançar aí nesse sentido, e todas essas parcerias, elas têm as contrapartidas que trazem recursos, que trazem benefícios para a instituição também. E o quadro técnico, reitor, como é que funciona? Como é que está hoje o quadro de servidores para preparar esse que procura, tanto o pessoal que o senhor citou aí da questão da segurança, outras áreas mais, assim, tem que ter equipe capacitada. Como que é feito isso aí? Perfeito. Antes, porém, eu gostaria de fazendo justiça ao apoio que a deputada Rosaneide tem dado à instituição. É importante dizer que o aporte de recursos da deputada Rosaneide no IFMT esse ano ele superou 2 milhões de reais. Além da obra de Sinop, nós estamos preparando o processo licitatório para obras em Diamantino, realizamos reforma em Tangará da Serra e estamos iniciando obra também no campus Guarantã do Norte. Então é importante que se diga isso para que se faça justiça. Beleza, é bom falar isso, senão ela vai ficar brava aqui. Não, mas não foi só 1 milhão que você falou, não, Paulo Coelho. Foram 2 milhões por enquanto. Ela vem aqui, ela cobra, rapaz, Rosaneide. E ela está certa, assim, se ela fez ali, se ela colocou ali a sua ação parlamentar, tem que ser. A gente faz questão, inclusive, de divulgar. Paulo Lorenberg, o grande desafio do IFMT, um dos grandes desafios, talvez o maior, é justamente o déficit que nós temos no quadro de servidores na instituição técnicos administrativos. Então, hoje o IFMT possui um déficit de 293 técnicos administrativos. O que significa isso? Existe uma portaria do Ministério da Educação, uma portaria que foi publicada no ano de 2016, a portaria 246. Essa portaria foi reeditada agora no mês de setembro, 22 de setembro, é a portaria 713, e essa portaria estabelece qual é o quadro mínimo de servidores que cada um dos campi das instituições federais no país devem possuir e as reitorias.
E de acordo com esta portaria, com aquilo que o próprio Ministério considera o mínimo básico essencial, o IFMT tem esse quadro de déficit de 293. Nós já nos reunimos com o próprio Ministro da Educação sobre essa questão, nos reunimos também com a CETEC, inclusive amanhã nós recebemos o secretário da CETEC aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, o professor Tomás, e nós já colocamos essa situação, mas o MEC depende do Ministério da Economia, porque envolve questões orçamentárias, para autorizar essas contratações, esse concurso público. Nós temos uma expectativa de que no início de 2022 nós vamos conseguir fazer aí um concurso público para pelo menos 100, contratação de pelo menos 100 servidores. Porque tem aqui, tem Sinop, que foi falado aqui inclusive, tem Várzea Grande, não é? E outros, Água Boa, que está também já no radar, para a abertura dessas entidades, dessas sedes, não é? Há que se ter o corpo técnico definido, né? Perfeito, porque é muito, do ponto de vista da gestão e da administração, seria irresponsabilidade minha, enquanto reitor da instituição, abrir uma nova unidade enquanto eu tenho diversas deficiências nas unidades existentes. Déficit hoje de 293 servidores, 293 técnicos administrativos. Professor. Com esse déficit, reitor, então fica difícil, ou pelo menos temporariamente difícil, de se eu cumprir aquela promessa ao eleger-se reitor da IFMT. Uma das promessas era exatamente o trabalho na reforma da estruturação das unidades. Sem ter um número suficiente de técnicos, fica difícil ou distante cada vez mais dessa nova estrutura. Está certo esse raciocínio ou não? O senhor foi prometer, e ele anotou que o senhor prometeu, e ele não perdoa. Não, o raciocínio, felizmente o raciocínio não está correto. O que acontece é que, felizmente, nós temos um quadro de servidores que entende o que é serviço público e tem se dedicado diuturnamente à instituição, veste a camisa da instituição, e nós temos conseguido levar adiante todos os nossos projetos de reestruturação do IFMT, que passam por alguns grandes eixos, dentre eles a questão da reestruturação física da nossa instituição. Nós temos que aportar investimentos para recuperar as estruturas das ex-autarquias. São Vicente, de 1943, Campos Cuiabá, que está aí de Jorge da Silva, de 1909, Cáceres, de 78. Uma ação que nós estamos fazendo agora é iniciando a reforma de todos os antigos alojamentos dos nossos estudantes, inclusive mudando o conceito de alojamento para residências estudantis. Então, o modelo de alojamento que nós temos na instituição, que recebe os nossos estudantes que vêm de cidades distantes, que vêm morar em alguns dos nossos campi, ele é um modelo da década de 70, que reproduzia os modelos das fazendas. Então, nós estamos mudando isso, estamos iniciando pelo Campus Cáceres, inclusive, em São Vicente, isso já está também em andamento, mas realizando a reestruturação desse alojamento, transformando-os em residências para os nossos estudantes. É um novo conceito, tá, de qualidade de vida, de acolhimento dos estudantes, enfim, que sem dúvida nenhuma vai trazer um efeito aí muito importante para os estudantes. Ok, o Opinião está entrevistando aqui nesta noite o reitor do IFMT. Eu só queria, antes do intervalo comercial, esclarecer uma dúvida aqui que eu fico tentando achar a lógica disso, mas acho que tem uma explicação plausível. Por que que, quando no todo é singular, quando no unitário é plural? Eu vou explicar. Campi se usa para o coletivo. E campus é quando, por exemplo, aqui tem um campus do centro, aqui, tem um campus da Colar, tem um campus de Sinop. E quando é campi, é quando se fala do coletivo, é isso? É uma expressão de origem latina, do latim. Então, nós temos três situações. Se nós usamos a expressão campus sem acento circunflexo no A, nós estamos nos referindo a uma unidade. Campi, nós estamos nos referindo ao coletivo. Mas nós temos uma outra alternativa, que é usar campus com acento circunflexo, e aí nós podemos generalizar.
entendeu? Inclusive, no novo regimento geral da instituição, nós padronizamos e vamos usar campus com acento circunflexo, e dessa forma nós vamos passar a utilizar só essa expressão. Eu acabo utilizando as duas expressões mais por força do hábito mesmo, porque foram muitos anos dessa forma na instituição. E não estranhe não se eu falar camp e campus, mas estou falando a mesma coisa. O Opinião vai falar de campus e camp mais ainda sobre o IFMT após o intervalo comercial. E a gente não sai daí, porque o reitor do IFMT continua aqui conosco respondendo aquilo que diz respeito ao nosso glorioso IFMT. Um instante só, a gente volta já já. Olha, são 7h53, agora a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com o reitor do IFMT, o professor Júlio César dos Santos. O Opinião vai continuar com essa entrevista, antes, porém, a gente destaca agora as informações do www.gazetadigital.com.br, os dados da pandemia, na abertura aqui, 2 pessoas morrem de Covid em Mato Grosso e 76 seguem em UTIs. A Secretaria de Estado de Saúde notificou a morte de 2 pessoas por Covid-19 nas últimas 24 horas. Em Mato Grosso, 76 pessoas seguem internadas em unidades de terapia intensiva, as UTIs. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico da pasta na tarde de hoje, dia 20. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 13.901 mortes pelo novo coronavírus. Além disso, Mato Grosso registra atualmente 544.229 contágios pelo vírus, dos quais 527.917 as pessoas infectadas se recuperaram. Outras 1.810 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Paralelamente à baixa taxa de internações nas UTIs, a taxa de ocupação de enfermarias está na casa dos 7%, com 38 pessoas em leitos desde quando foi feita essa abertura dos trabalhos de contagem aí da Secretaria de Estado de Saúde. Então, mais informações aí, no Gazeta Digital, que também tem isso aí, esse destaque aí que é importante. A MT Mama vai movimentar o centro da capital mato-grossense nesta quinta, amanhã, dia 21, a partir das 8 horas, com o evento da campanha Outubro Rosa 2021 na Praça Alencastro. Uma tradição no processo de alerta para o diagnóstico precoce do câncer de mama por meio da consulta ao médico, realização dos exames anuais e também o autoexame. A associação e inúmeros parceiros vão realizar aí um dia na Praça pela Saúde das Mamas. Abre aspas. Vamos para a praça chamar a atenção da população para a importância da detecção precoce do câncer de mama, que quanto mais cedo é diagnosticado, maior a chance de cura, fecha aspas, ressalta Adriana Venturoso, presidente da MT Mama. Serão distribuídos materiais educativos e também orientações em geral sobre os cuidados com a saúde. Olha só, são 7h56, o vice-prefeito José Roberto Estopa, do Partido Verde, ele assumiu a prefeitura de Cuiabá nesta quarta-feira, dia 20, no lugar de Emanuel Pinheiro, do MDB, que foi afastado da função nesta terça-feira, dia 19, por suposto esquema de fraude na saúde. Em coletiva à imprensa, o Estopa afirmou que não fará mudanças no secretariado e acumulará o cargo de secretário de obras. O termo de transmissão temporária do exercício das funções de prefeito foi assinado no dia de hoje na Câmara Municipal. Tem até um vídeo aí para você conferir conosco. Está no ponto aí? Por favor. Como é que o senhor recebeu esse afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro? Esta é uma questão judicial que temos que respeitar. O prefeito já está fazendo a sua defesa, já está trabalhando nisso. Acredito na inocência do mesmo e acredito
na justiça também, e acredito que a justiça em breve se restabelecerá a verdade. Mas esta é uma questão judicial que deve, que fique claro, ser respeitada. O senhor está pronto para assumir a prefeitura definitivamente, vice-prefeito? Eu espero que isto não aconteça. O prefeito foi eleito pelo voto popular, o prefeito está sendo afastado por contratação de servidores e não por um crime de desvio de dinheiro público, e isso, pelo que pudemos apurar, isso aconteceu e acontece em vários municípios brasileiros. Por isso que digo que acredito na justiça. Nós somos um grupo político forte. Faço parte da gestão como secretário e agora como prefeito. Vamos manter a mesma equipe, os mesmos adjuntos, os mesmos secretários. Obviamente, se houver necessidade de algumas pequenas mudanças e ajustes, até por força de lei, o faremos. Mas, obviamente, a equipe será mantida. O que pedir agora, na reunião com todos os secretários, é que trabalhem ainda mais, que dê continuidade a todas as ações da Prefeitura, que não pare nenhuma obra em andamento, que dê continuidade a todos os serviços. Sem prefeito, por que o senhor demorou para assumir esse cargo de prefeito interino? Primeiro, nós precisamos de tomar posse na Câmara Municipal. Isso aconteceu hoje, aconteceu somente hoje, e assim que tomei posse, já pedi uma reunião com todo o secretariado e já tomei as providências necessárias. Mas a Prefeitura não parou. Tão logo soubemos que existia essa ação judicial no qual afastava o prefeito, tomei a liberdade, junto com o secretário de governo, de ligar para todos os secretários, pedindo a eles que mantivesse os serviços, todos os serviços. Então eu quero garantir novamente, sendo até repetitivo aqui, tá? Que todos os serviços, todas as obras continuarão normalmente. Decisão judicial não se discute, se cumpre. E houve a decisão judicial e nós temos que cumprir. Como fica a situação do chefe de gabinete, dos chefes de gabinete? Como disse, nós estamos fazendo um estudo de todo o processo, pedi para a PGM, acabei de pedir para o pessoal da PGM fazer esse estudo e, obviamente, a partir daí nós comunicaremos a vocês. Eu sempre conversei muito com o prefeito Emanuel Pinheiro, diariamente. Ele me passou toda a realidade de algumas coisas que talvez ainda não tivesse 100% de conhecimento, e também me pediu e disse que Cuiabá não pode parar. Cuiabá não pode parar. O que está acontecendo hoje aqui, que fica claro, não existirá brigas de grupos políticos dentro da Prefeitura. Nós temos uma Câmara Municipal sólida, com uma base sólida, temos secretários que se entendem, portanto, o trabalho continua da mesma forma. A Prefeitura tem provas para contestar essas alegações da investigação do Ministério Público? Isso, o prefeito Emanuel Pinheiro, com seus advogados, está incumbido desta missão e, obviamente, acredito que isso acontecerá e acredito que se fará justiça. Aí, portanto, trabalho com perguntas, inclusive, do nosso colega José Porto, a coletiva aí do Estopa. Lorenberg, pinceladinha aí de 30 segundos, 40 talvez, falou aquilo que já era previsto, não tem como sair disso aí, né? O senhor está preparado para assumir definitivamente? O que ele vai falar? Eu acredito na inocência do homem, e é o que estão alegando, essa que é a versão oficial da Prefeitura. Ele teve duas preocupações, e ele está correto, duas preocupações na entrevista. Primeiro, levar ao conjunto do contribuinte tranquilidade que a administração não parou. Ele falou, repetiu várias vezes a mesma coisa. Os secretários, todos estão imbuídos de continuar o trabalho. Nenhuma obra vai parar por conta do afastamento do prefeito. E um outro item que ele não deixou, que ele deixou claro também, não existe brigas de grupos dentro da Prefeitura. Isso é para dar tranquilidade. É importante isso. É para dar tranquilidade também para o funcionário da Prefeitura e
a tranquilidade também para o conjunto dos munícipes cuiabanos. E os servidores ficam mais tranquilos também. Bom, vamos esperar aí, aguardar, evidentemente, nós estamos aguardando aí que se traga à luz, não é? Evidentemente, o esclarecimento disso tudo aí por parte da Justiça. O senhor reitor do IFMT, Júlio César dos Santos, está aqui conosco nesta noite aqui e nos concedendo a entrevista. Agora a gente retoma aqui os nossos questionamentos. Eu queria que o senhor falasse aqui, professor Júlio César, dessa parceria que há. Nós já falamos alguma coisa sobre, quando eu falava de orçamento e tal, de planejamento, mas eu queria que o senhor falasse das parcerias e os recursos que são provenientes aí lá do Ministério da Damares, não é? Da Mulher, e também aí do Ministério da Justiça. Como é que está esse trâmite? Todos eles estão com trâmite bastante adiantado, inclusive, nós já formalizamos os termos de descentralização, de execução descentralizada, que é um método, a forma pela qual nós recebemos esses recursos. Nós realizamos um plano de trabalho, encaminhamos o plano de trabalho e nós recebemos o recurso, depois nós fazemos a prestação de contas direto a esses ministérios. No caso do Ministério da Mulher, é uma parceria no qual nós estamos recebendo recursos, inclusive para oferta de cursos destinados, voltadas especificamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Olha só que legal. Nós tivemos a assinatura de um termo com o Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher está incorporando em seus programas um programa do IFMT, o programa Teresa de Benguela, que já capacitou na área do empreendedorismo mais de 1.000 mulheres no estado de Mato Grosso, que inclusive um programa do Instituto Federal de Mato Grosso que já foi 2 vezes indicado ao prêmio da Unesco e foi premiado como o melhor programa de extensão da rede federal no Brasil em 2018. Então, assinamos esse convênio com o Ministério da Mulher e já começamos a receber alguns recursos nesse sentido. Inclusive para a implantação de laboratórios, para as práticas, para as atividades, para a capacitação aí das mulheres no estado de Mato Grosso. Qual o valor desse, com o Ministério da Mulher, qual é o valor? Firmado em tramitação, nesse momento, R$300 mil para implantação do laboratório e oferta de cursos. Vai haver um aporte também da instituição. Esse primeiro projeto deve ter um investimento na ordem de R$500 mil. Com relação ao Ministério da Justiça, é um projeto de R$5 milhões, em que, a partir de uma experiência nossa, de uma parceria com o governo do estado de Mato Grosso, com a Secretaria de Segurança Pública do estado de Mato Grosso, para a oferta de curso de pós-graduação na área de segurança pública, cursos de graduação, as nossas parcerias no curso de formação de oficiais, o Ministério da Justiça nos consultou sobre a possibilidade de estendermos a oferta desses cursos a nível nacional. Nós aceitamos o desafio e estamos com um processo bastante adiantado, já em processo de tramitação do recurso para o IFMT. Esse com o Ministério da Justiça. Com o Ministério da Justiça, exato. É bem maior do que o do Ministério da Mulher, que um é 500 mil reais, o outro já é de 5 milhões de reais, o do Ministério da Justiça, né? Perfeito. Ô Lorenberg, por favor. Reitor, ainda por falar em parcerias, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de uma parceria que, pelo menos, foi tentado na oportunidade. Em agosto de 2017, sentaram o reitor, à época, com o reitor da Unemate, a reitora da Unemate, e tiveram uma longa conversa para possíveis ações conjuntas das duas instituições. E aí vem a minha pergunta. Essas parcerias ou essas ações conjuntas, de fato, aconteceram, vem acontecendo, ou essa parceria não aconteceu? O que faltou para que ela, de fato, viesse a ser realizada? Veja bem, Norma, existem ações pontuais e interessantes realizadas entre todas essas instituições. Hoje, por exemplo, o Instituto Federal, junto com a Unemate, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso, com o governo do estado, nós assinamos um convênio com a China para implantação de um centro de ofertas do idioma mandarim aqui no estado de Mato Grosso. Existem eventos que foram realizados, encontros, parcerias, projetos de pesquisa. E o que está acontecendo neste momento? Neste momento existe um diálogo, um entendimento muito bom e muito forte entre eu, reitor do IFMT, o professor Evandro da UFMT, o Rodrigo da Unemate.
Tá? A Anali da UFR de Rondonópolis, e nós estamos muito alinhados na construção dessa parceria, inclusive estudando a possibilidade de criação de um conselho permanente dos reitores das instituições de ensino no estado de Mato Grosso, inclusive com a perspectiva de talvez envolvermos inclusive da rede particular, de modo que nós possamos aí construir um planejamento no estado da oferta do ensino superior e do ensino técnico. E é importante que se diga uma coisa, algo muito importante para a nossa comunidade, que o papel do Instituto Federal de Mato Grosso, ele é diferente do papel das universidades. Nós somos uma instituição cuja nossa prioridade, o nosso foco principal é a educação profissional, principalmente o ensino técnico. E é isso que nós estamos trabalhando pelo fortalecimento agora nessa nossa gestão, pela retomada disso que é importante para a nossa instituição e para a sociedade, porque a grande maioria dos empregos no mercado de trabalho e na tecnologia, em tudo o que está acontecendo de mudanças no mundo e que vem por acontecer, ele está na área técnica. Então é esse o nosso grande desafio, por isso o investimento em laboratório, por isso o nosso desafio. Nós freamos um pouco a oferta dos cursos superiores, estamos priorizando os cursos técnicos, por entender que esse é o que a população precisa nesse momento. O professor, o quadro de servidores hoje, exatamente, está em quanto? Vamos quantificar isso hoje. O senhor falou que existe aí um déficit de 200 e pouco, quase 300 servidores, né, para dar conta do recado. Hoje está em quanto? Hoje nós temos 1.230 docentes e 845 técnicos administrativos. E quando você falou que faltam 200, um déficit de quase 300, está referindo aos dois? Eu estou me referindo só ao técnico administrativo. Uhum. O docente existe um déficit de 280 hoje no Instituto Federal. Por que eu não me referi a esse déficit do docente? Porque é meu entendimento, enquanto gestor da instituição, que nós precisamos fazer alguns ajustes muito importantes na instituição e que neste momento, enquanto esses ajustes não forem realizados, não há nesse momento a necessidade de contratação de mais docente. E o próprio Ministério da Educação entende isso. Existe um acórdão do TCU que estabelece que as instituições de ensino técnico, elas devem ter uma relação de 20 alunos por professor. Né? Então, o ideal é trabalhar sempre acima dessa relação. Hoje nós atendemos isso no limite, mas alguns dos nossos campos, das nossas unidades, não estão atendendo a essa recomendação do TCU. Então, nós precisamos primeiro fazer esse arranjo. Ok. Olha, a opinião vai dar um tempinho para mais um break, mais um intervalo comercial e volta já na entrevista com o reitor do IFMT, Júlio César dos Santos. Um instante só. Pois bem, a opinião está de volta ao vivo com o reitor do IFMT, professor Júlio César. O Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Reitor, ainda por falar em parcerias, no dia 20 de abril de 2018, o IFMT e a CONAB se reuniram com o fim de realizarem parcerias. E aí a minha pergunta, essas parcerias com a CONAB, elas continuam ou elas não existem, as parcerias? Essas parcerias, elas não prosperaram. Inclusive, depois que eu assumi, nós tentamos uma nova parceria com a CONAB, no sentido de construir um centro de formação de startups do agronegócio, de formação de curso técnico, de logística para o agronegócio no município de Sorriso, e solicitando, inclusive em parceria com a iniciativa privada, com os produtores da região, e para isso nós precisaríamos de uma área que a CONAB tem dentro do município de Sorriso. Mas a CONAB, infelizmente, já tinha outros projetos para a área, então acabamos não prosperando. Mas significa dizer que a IFMT está aberta para uma parceria com a CONAB. É isso que eu entendi? Com toda certeza. De portas. Está faltando aí, não é? A Franciele esteve aqui anteontem, né? A nossa superintendente da CONAB, vamos aglutinar aí, procurar conversar, porque pode sair aí uma parceria interessante. Você falou em Sinop aí, Sorriso, você falou em Sorriso, tem o IFMT e Sinop ainda não tem, mas lá está para chegar lá, não é?
Na verdade, em Sinop nós temos o IFMT desde 2014, 2015. Ocorre que é um prédio provisório que foi emprestado pela prefeitura. A sede propriamente que não é. Sede propriamente o Sinop não tem. Entendi. E aí isso limitou o crescimento do IFMT em Sinop. Foi isso que eu quis dizer. Lá em Sorriso é sede própria. É sede própria. E lá em Sinop não. E lá em Sinop não. E agora nós estamos resolvendo isso na primeira semana de novembro. Estamos na fase final de preparação do processo licitatório. Falta a atualização da planilha orçamentária do projeto e nós vamos fazer a publicação do edital para contratar a empresa que vai fazer a obra da nossa sede no valor de 12 milhões de reais, o investimento inicial na nossa primeira etapa em Sinop. A primeira etapa vai custar 12 milhões. 12 milhões de reais. Rapaz, eu tenho antes de ir para a participação do telespectador, eu queria já nessa mesma seara aí, ali em Várzea Grande, o ministro esteve aqui, o ministro da Educação esteve recentemente aqui, ele visitou lá as obras. Como é que está lá a questão das obras em Várzea Grande do IFMT? Dia 29, como é que estão as obras, né? Dia 29, o processo licitatório de contratação da empresa que vai fazer a retomada das obras de Várzea Grande. 29 agora. Dia 29 de outubro. Então, nesse dia nós vamos ter o processo licitatório e nós já saberemos qual é a empresa. Imediatamente nós já faremos o empenho dos recursos que já estão disponíveis na conta do IFMT. A primeira etapa da retomada, 6 milhões de reais. Para este ano, nós vamos aportar 2 milhões de reais, que é o suficiente para iniciarmos a obra no final de 2021 e tocarmos até março do ano que vem, quando nós recebemos o orçamento de 2022. É importante dizer que esse é um recurso direto do Ministério da Educação e que foi designado para o IFMT pelo próprio ministro a pedido do senador Wellington Fagundes. Ah, beleza. E aí terá um prazo de quanto tempo para a conclusão de toda a obra? São 24 meses. Nós dividimos a conclusão da obra de Várzea Grande em 3 etapas, por uma questão processual. Era uma obra paralisada há 6 anos, uma obra que está apenas 50% conclusa. E retomar uma obra paralisada na administração pública é muito mais complicado do que começar uma do zero. Então, por isso, estrategicamente, por uma questão de legislação, nós distribuímos em 3 etapas. A principal é a primeira, que será licitada agora dia 29. Olha, o telespectador aqui do Opinião está participando conosco com pergunta ao senhor reitor. Por favor. Boa noite. Eu gostaria de saber aí a opinião do reitor Júlio César sobre o fechamento de alojamento em alguns campos do IFMT. A pessoa não se identificou, mas está aí a pergunta. O que ocorreu? Na data de hoje, inclusive, eu fui surpreendido pelo diretor do campus Campo Novo do Parecis, nos comunicando que, em decorrência das dificuldades que o campus tem enfrentado, que ele tomou a decisão de fazer o encerramento da oferta do alojamento em Campo Novo do Parecis para 70 estudantes, o que representa aí algo em torno de 20% dos estudantes do ensino médio do campus de Campo Novo do Parecis. Eu, enquanto reitor da instituição, comuniquei a ele que isso não está em acordo com as políticas e com as ações da reitoria, que a nossa proposta é justamente de fortalecimento e de reformulação e de reforma das residências estudantis, até porque Campo Novo do Parecis é um campus que tem um orçamento bastante interessante e favorável e com a boa gestão pode sim manter o alojamento, manter o restaurante, manter toda a estrutura. Então, essa não é uma decisão definitiva, eu quero dizer isso aos estudantes de Campo Novo de Parecis, e essa decisão, ela será debatida, e inclusive em breve eu irei ao campus para tratar dessa situação. Debatida ou revertida? Porque, pelo que eu estou vendo, foi uma decisão errada tomada por lá. Eu preciso entender se isso, assim, no meu entendimento, também é uma decisão errada, isso não está de acordo com aquilo que os alunos e que a maioria dos servidores entendem e querem fazer nesse momento. Se a comunidade confirmar isso, se isso for desejo da comunidade, o alojamento não será fechado, o alojamento será reformado, revitalizado, transformado em residência estudantil e os nossos estudantes terão todo o apoio que precisam, tá, para viver ali no campus, estudar e conseguir fazer sua formação profissional. Então, a esperança aí, você é de Diamantino ou Campo Novo? Campo Novo do Parecis. Então, fique atento aí, porque pode ser revertido. Eu penso assim, se está errado, tem que ser corrigido. E como que se corrige? Voltando o que estava e mais do que isso, fortalecendo, como disse aqui o reitor. Lorenberg. Reitor, o senhor falava agora há pouco da questão do orçamento.
E aí vamos tocar exatamente nesse ponto. Qual é o orçamento da IFMT hoje? Qual é o tamanho desse orçamento? É suficiente para tocar as obras todas, independentemente das emendas ou não? Independentemente das emendas, independentemente das parcerias que nós firmamos com os demais ministérios e outros órgãos da administração pública federal e estadual, ele não é suficiente para tocar as obras. Na nossa LOA, por exemplo, de 2021, nós tínhamos um orçamento para investimento de apenas R$ 1.400.000. É absolutamente insuficiente. Com esse recurso, nós não conseguimos. No entanto, em apenas 6 meses de gestão, nós realizamos investimentos e retomamos a obra do Anfiteatro do Campus Cuiabá, uma obra de R$ 4 milhões paralisada há 11 anos. Estamos retomando a obra de Várzea Grande, uma obra que vai custar, na sua primeira etapa, 6 milhões e até o final 12. Nós vamos construir o Campus Sinop, nós estamos reformando os alojamentos, nós estamos construindo vestiários e alojamentos para os alunos em Guarantã do Norte, estamos com o processo em andamento também, pavimentando o Campus Alta Floresta, fazendo reforma nos alojamentos nas residências no Campus São Vicente e assim em Cáceres e assim diversas das nossas unidades. Por que que isso tem sido possível? Graças ao apoio da bancada parlamentar e graças à articulação e busca de recursos extra-orçamentários. O Boca está colocando ali no rodapé ali, esses são os contatos do IFMT aqui de Cuiabá, não é, reitor? Exato, esse é o contato da reitoria. Tá? Aquele telespectador que quiser qualquer informação sobre o Instituto Federal pode ligar neste telefone que nós vamos dar o apoio aí e prestar todas as informações. Tem outro também que estava passando aí, Boca, vê para mim aí, é o Boca ou é o Bafo que está colocando aí? Não sei. Esse aí é o quê? Esse aí já é o... Esse é do Campus Cuiabá, que está aí de Jorge da Silva. Esse é o do nosso Campus Centenário. E aqui em Cuiabá tem também o do Bela Vista, né? Exatamente. Tem o campus também do Bela Vista ali. Do Bela Vista, próximo ao Shopping Pantanal. Ali perto do Papa, encostado ali na mesma região ali, do César Papa. Eu queria que você falasse sobre o processo seletivo, rapaz. Em que pé estão aí as inscrições do processo seletivo? Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite para os nossos telespectadores, aqueles que desejam fazer um curso técnico, buscar uma nova profissão. Nós estamos com o processo seletivo para os cursos técnicos abertos até o dia 27 de outubro. São mais de 3.000 vagas para 60 cursos técnicos em todos os nossos 19 campos distribuídos pelo estado. 3.000 vagas? 3.000 vagas para 60 cursos. E temos também aproximadamente 1.700 vagas para 50 cursos de nível superior. O ensino médio, o processo seletivo, ele ocorre através da análise do histórico escolar, do ensino fundamental, e o nível superior através da nota do Enem. Então eu convido aí todos a acessarem o site do IFMT, seleção.ifmt.edu.br, para fazer sua inscrição e venha fazer parte aí da nossa família do IFMT. E os salários? Verdade que passa de R$ 5.000 a previsão? A previsão porque quando se faz o curso, né, cada setor, cada área, por exemplo, né, oferta, cada um tem seu salário. O salário, a média, qual que é? Perfeito. É importante dizer para os nossos telespectadores, principalmente dos cursos técnicos, que existe uma grande demanda no mercado e com salários muito bons em muitas áreas, maiores inclusive do que os salários na área superior. É mais fácil encontrar emprego e muitas vezes você ganha até mais. Em algumas áreas passa assim de R$ 5.000 o salário inicial dos nossos cursos técnicos. E uma informação importante, Paulo e Lorenberg, é que hoje 63% dos estudantes que concluem um curso técnico no IFMT, eles estão empregados e trabalhando na área em que eles se formaram. A média nacional é de 40%, o recomendável, e hoje o IFMT tem 63%. Lorenberg, uma última, rapidinha. Mas muito rapidamente, reitor, qual é a frequência de reuniões entre os diretores e a reitoria que o senhor chefia? Quais são as frequências? São reuniões mensais
nós temos o colégio de dirigentes, que é composto pelos 19 diretores e pelos pró-reitores. Então, nós realizamos reuniões ordinárias mensais por força de regimento e realizamos algumas reuniões extraordinárias também. Então, nós nos reunimos aí com bastante frequência. Amanhã, inclusive, nós estaremos reunidos junto com o secretário da CETEC também para tratarmos das pautas da instituição. A última pergunta, eu não vou deixar de perguntar, evidente, não vou deixar de fazer a última pergunta, que é sobre o retorno de forma normal das atividades nos campi, ou nos campos, não é, do IFMT. Parece que é semana que vem. Na verdade, algumas das nossas unidades já retomaram as atividades. Pontes Lacerda, Rondonópolis, presencial. Pontes Lacerda, Rondonópolis, Tangará da Serra. 16 das nossas 19 unidades retomam as atividades agora no mês de outubro. Já retomaram e estão retomando. Então, nós realizamos um plano de retorno para os nossos estudantes, sempre prezando pela segurança dos estudantes, dos nossos servidores. Eu ia perguntar, tem um protocolo todo? Tem um protocolo, nós realizamos 47 processos licitatórios para compra de todos os itens, produtos, identificação visual dos campi, equipamentos de biossegurança para adequar, para dar segurança aos nossos estudantes. E tem um anfiteatro que está sendo construído também aqui no IFMT ou não? Não, ainda não. Existe um projeto, existe um projeto, tá, mas ainda não está esse projeto ainda não está em andamento. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós conversamos com o reitor do IFMT, professor Júlio César dos Santos. O Opinião agradece a sua participação, a sua entrevista, muito importante nessa noite. Eu quem agradeço, Paulo Lurenberg. Sempre perguntas, uma entrevista muito qualificada. A gente sempre tem que vir muito bem preparado aqui. Então, nós agradecemos e quero dizer que o IFMT está de portas abertas também e agradecemos o prestígio que vocês têm dado à nossa instituição. E o Opinião também está sempre a postos para bem informar. Muito obrigado aí também à Janaína, que é assessora de comunicação. E Lurenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com o Roberto Turim, promotor de justiça, e o chefe do GAECO. Vamos conversar sobre operações e tudo mais com o chefe do GAECO, o doutor Roberto Turim, promotor de justiça, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.